Olá! Neste último episódio da temporada de Introdução à Eletroquímica, falaremos um pouco sobre corrente elétrica, com um enfoque voltado à parte que interessa à eletroquímica, destacando exemplos de como esses assuntos estão correlacionados e presentes em nosso cotidiano. Conceituando de forma simplificada, a corrente elétrica consiste em um movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Para a eletroquímica, esses portadores de cargas são os elétrons, e o fluxo desses elétrons constitui a corrente elétrica. Imaginando um fio condutor, podemos exemplificar o que acabamos de afirmar. Se os elétrons estiverem em um movimento desordenado, não há corrente elétrica. Agora, se eles estiverem em fluxo, isto é, em um movimento ordenado, a corrente elétrica é gerada. Existem dois tipos de corrente elétrica, corrente contínua e corrente alternada. Se os elétrons se movimentam em um único sentido, chamamos essa corrente de contínua. Agora, se eles mudam constantemente de direção, essa corrente é chamada de alternada. Na prática, essa diferença consiste na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A corrente alternada, por seus elétrons mudarem de direção constantemente, pode admitir uma voltagem muito alta, e assim percorrer centenas de quilômetros sem perder muita energia. Um exemplo claro de corrente alternada é a energia que recebemos em nossas casas. Essa energia, em geral, é produzida por alguma usina hidrelétrica, por exemplo, e precisa percorrer vários quilômetros até chegar em cada residência. A corrente contínua não permitiria que isso fosse possível, pois o desperdício seria muito grande. A corrente contínua é o tipo de corrente elétrica gerada por pilhas e baterias, pois a energia produzida por elas não precisa percorrer distâncias longas, sendo utilizadas para fornecer energia aos aparelhos em que estão inseridas. Existe uma outra forma de se pensar na diferença entre corrente alternada e corrente contínua, utilizando os exemplos já mencionados. Em nossas casas, há diferença em como conectamos os cabos dos equipamentos elétricos às tomadas? Isto é, se colocarmos de uma maneira e depois invertermos 180 graus, vai fazer alguma diferença? Desconsiderando, claro, a tomada padrão de 3 pinos, em que isso não é possível. Como já sabemos, a resposta é não. Isso ocorre pois a corrente que é recebida nas tomadas é alternada, e devido à variação de direção dos elétrons, não importa como conectamos os cabos. Mas e as pilhas em controle remoto, por exemplo? Depende de como as colocamos para o aparelho funcionar? Bom, até mesmo por experiência, você deve saber que dessa vez a resposta é sim, pois trata-se de uma corrente contínua. O fluxo de elétrons acontece em um único sentido, então depende de como colocamos a pilha no aparelho. Na eletroquímica, estuda-se mais a corrente contínua. Como veremos nas próximas temporadas, uma corrente elétrica pode ser gerada a partir de uma reação química, bem como a corrente elétrica pode gerar uma reação química. Quando uma reação redox, que envolve transferência de elétrons, é espontânea, ela pode ser utilizada para produzir corrente elétrica, e assim temos energia elétrica. Esse processo é realizado por células galvânicas, como é o caso de pilhas e baterias. Por outro lado, uma corrente elétrica pode produzir uma reação química. Essa reação química não aconteceu de forma espontânea, mas sim por uma fonte de energia externa que foi aplicada para que a reação ocorresse. Esse processo não espontâneo é chamado então de eletrólise, o qual ocorre em células eletrolíticas. E um exemplo prático é a galvanização, que estudaremos justamente na temporada que versará sobre eletrólise. Nas próximas temporadas serão abordados os conceitos apresentados nesse esquema. Dessa forma, poderemos aprofundar as definições de células galvânicas e eletrolíticas e analisar como a corrente elétrica está presente nesses casos. Então, fique ligado para não perder nenhum episódio, pois agora iremos estudar ainda mais de perto alguns conceitos da eletroquímica. Até mais! Ei, espera um pouco! Eu só voltei aqui para te avisar que após esse vídeo já teremos postado outro aqui no canal, sobre o escurecimento e limpeza de objetos de prata. Isso mesmo, é um experimento. Ele abordará os conceitos relacionados a todos os episódios dessa primeira temporada.
Então não perca tempo, você pode clicar agora nesse card e ir direto para a playlist e selecionar o vídeo do experimento, ou então entre no canal e assista as demais videoaulas, caso ainda não tenha visto. Agora eu tô indo, até mais!